Requisitos para operar em la Bolsa de Valores de Paraguai. Seja você muito bem-vindo a mais este vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Julio Alfonso, sou paraguayo, professor de Guarani, e neste canal aprendemos muitas coisas además del Guarani. Eu ensino Guarani e também falo sobre viver, a oportunidade de viver no Paraguai. E neste vídeo nós vamos ver sobre os requisitos para operar na Bolsa de Valores do Paraguai. E eu trouxe aqui alguns estudos que eu fiz dentro dos sites, porque já levei algumas espoletadas falando que eu devo estudar mais. Às vezes eu não me expresso direito e trago algumas informações erradas, mas vocês me tolerem um pouquinho, tá? Porque eu estou trazendo muito mais informações importantes do que algumas que às vezes eu escorrego e falo errado. Não que eu traga mentira, mas às vezes a informação vem que eu pesquiso e vem de uma outra forma, e não vou também ficar me justificando. Se você também não gostar de mim, não precisa ficar aqui no meu canal, né? Bom, vamos lá então. Fala assim que Paraguai já faz tempo que está conformando-se com uma, se fazendo como uma das economias pujantes da região, né? Alguns dizem que esse processo começou em 2010 com a digitalização da Bolsa de Valores de Paraguai, a partir do desenvolvimento e implementação do sistema eletrônico de negociação. Então, a partir desse momento que o Paraguai entrou no sistema eletrônico de negociação, foi desenvolvido, que é a sigla SEM, o seu volume de transações não parou de crescer. Então, ele cresceu muito, está crescendo muito desde 2010, a Bolsa de Valores do Paraguai, por ser digitalizado em 2010. Agora nós vamos ver aqui uma pergunta. Que diferencia a Bolsa de Valores de Paraguai com países da região? Quer dizer, o que diferencia a Bolsa de Valores do Paraguai com os países da região? E aqui fala, em primeiro lugar, a instituição põe sua infraestrutura ao serviço de los intermediários. Então, em primeiro lugar, a instituição coloca a sua infraestrutura ao serviço dos intermediários, com o fim de que negociem títulos de seus clientes, com o fim de que negociem os títulos de seus clientes. E ainda fala, como a maioria dos países sul-americanos, né, opera com títulos de renda fixa e com renda variável. É como a maioria dos outros países sul-americanos, a Bolsa de Valores também do Paraguai opera com renda fixas e renda variáveis. Hoje nós não vamos falar de taxa, nada disso, vamos chegar nessa parte de taxa, de quanto rende ali uma renda fixa, como que funciona, tudo mais. Agora estamos somente explorando esses requisitos para operar na Bolsa de Valores do Paraguai. Vamos lá então. El ente que regula é a Comissão Nacional de Valores. Então, existe uma entidade que regula tudo isso, que se chama Comissão Nacional de Valores, com o símbolo CNV, ou a abreviação, CNV, Comissão Nacional de Valores. Então, nós temos o SEM, que é o Sistema Eletrônico de Negociação, e temos também a Comissão Nacional de Valores, que é o CNV, que procura seu funcionamento competitivo, confiável e transparente. Isso quer dizer que o CNV procura o seu funcionamento ser competitivo, procura fazer ser competitivo o seu funcionamento, confiável e transparente. Em 2019, o setor se destacou dentro da economia nacional. Então, quer dizer, em 2019, no 2019, fala assim, no 2019, ou seja, no ano 2019, o setor se destacou dentro da economia, tuvo um ascenso del 87% com respeito ao ano anterior. Quer dizer que ele cresceu 87% de 2018 a 2019. Quer dizer assim, em 2018 ele estava num tanto, e em 2019 ele teve uma elevação, uma subida de 87% com respeito ao ano anterior, que quer dizer 2018. Aunque o contexto haya sido de menor atividade econômica, ainda que o contexto tenha sido de menor atividade econômica. Assim, seu volume negociado foi mais de 1.025 milhões de dólares. Então foi 1.025 milhões, quer dizer, um bilhão e pouco de dólares, porque nos países que não são brasileiros nós falamos 1.000 milhões para dizer 1 bilhão, 1.000 milhões. 2.000 milhões são 2 bilhões e por aí em diante. Então o volume foi negociado mais de 1 bilhão de dólares em 2019. E aqui agora a gente vai ver como hago para invertir na Bolsa de Valores do Paraguai. Como que eu faço para investir na Bolsa de Valores do Paraguai?
E aqui dá para a gente, aqui eu escrevi tudo aqui, né, pesquisei e escrevi tudo aqui, então vocês vão tolerando aí, eu vou lendo aqui, vocês vão ouvindo. El proceso de invertir en la bolsa es muy sencillo. En primer lugar, te recomendamos identificar cuáles son las casas de bolsa que están habilitadas para operar en la BVPASA, visitando o contactando a las mismas. Así podremos contactarnos con un asesor de inversión. Aqui então está falando para a gente assim que se a gente quiser investir na Bolsa de Valores é muito simples, bem simples. Em primeiro lugar, eles recomendam, assim, aqui né, recomendo, o que eu escrevi aqui fala assim, te recomendamos, é recomendável né, identificar quais são as casas de bolsa. Casas de bolsa, acredito que sejam as corretoras, né, que estão habilitadas para operar na BVPSA. Deixa eu ver o que é essa BVPSA aqui, que eu não vi ainda o que é. BVPASA, Paraguai. É a Bolsa de Valores de Asunción. Então, para operar na Bolsa de Valores de Asunción, a gente tem que ver quais são as casas, assim se chama, né? Casas de bolsa que estão habilitadas para operar na Bolsa de Valores de Asunción. Eu acredito que sejam corretoras. E pode visitar ou contactar as mesmas. Então você pode visitar né, através do site ou ligar. Assim poderemos contactar-nos com um assessor de inversão. Então eles vão entrar e colocar um assessor ali para poder te ajudar nesse sentido. Aspectos a tener en cuenta de la Bolsa de Valores de Paraguai. Os aspectos que nós devemos ter em conta sobre a Bolsa de Valores do Paraguai, que nós devemos levar em conta. Então vamos lá. Renta fija ou bonos. Então isso seria renda fixa ou bônus. Los títulos de renta fijas son aquellos activos cuya rentabilidad se encuentra establecida durante el tiempo de vida de la emisión. Las empresas o el Estado emiten unos títulos de deuda con los que obtienen financiamiento para sus operaciones e inversiones. Então aqui estamos explicando um pouco sobre a renda fixa, que são aqueles ativos cuja rentabilidade já se encontra estabelecida durante o tempo de vida da emissão, quer dizer, durante o tempo em que você acordou ali, você vai ter já a sua rentabilidade estabelecida. Isso seria uma renda fixa ou renta fija, neste caso bônus. E ainda fala assim, las empresas o el Estado emiten unos títulos de deuda com los que obtienen financiamento para suas operações ou inversões. Então, o que as empresas ou o Estado emitem uns títulos de dívidas com os que obtêm financiamento para suas operações ou investimentos. E aí, a cambio, o subscritor percibe uma rentabilidade que está determinada por el pago de interés y la amortización del nominal o título principal. Então, o Estado cria esses títulos de dívida e, em troca, a pessoa que compra esse título ou que subscreve esse título, ele recebe ali, né, ele vê uma rentabilidade que está determinado pelo pago de juros, né? Seria interesse e juros em espanhol. E a amortização do nominal ou título principal. Então a gente vai ver isso mais profundamente no outro vídeo. Aqui é somente alguns aspectos que a gente tem que levar em conta. E aqui ainda fala assim que o inversor general conhece de antemano a rentabilidade de seus títulos. Então assim, a pessoa que vai investir, né, o investidor geral já conhece de antemão a rentabilidade dos seus títulos. Quer dizer, já sabe exatamente quanto esse título vai render para ele dentro desse tempo determinado que ele fez lá. Por quê? Já que na maioria dos casos o interesse está fijado previamente. Porque então, aqui já fala, já que a maioria dos casos, o juro já está fixado previamente, assim como o preço da amortização, excepto que a emissão cuente com um cupom variável ou a amortização esteja adoçada a um fator externo. Então, tem que levar em conta isso também, exceto que a emissão conte com um cupom variável, isso aqui a gente vai ver tudo depois, como em espanhol é muito diferente aqui do Brasil, né? Ou a amortização esteja endossada a um fator externo, talvez. Então a gente tem que ver tudo isso, a fatores externos. Então pode
acontecer isso, mas geralmente já quem investe em renda fixa ou bônus já sabe o quanto ele vai receber daqui a 5 anos. Por exemplo, você coloca lá, por exemplo, 10 milhões de guaraníes, por exemplo, e vai te render aí 7% ao ano. Se você deixar por 3 anos, você já sabe que você vai tirar os tanto por tempo do ano, mais o seu valor que você investiu. E aí, de repente, deve ter algumas taxas, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Agora vamos ver renta variável ou acciones. Então nós temos aqui a renta variável ou acciones. As acciones se denominan valores de renta variável porque tenerlas permite al adquirente obtener rendimentos em forma de dividendos. Então ela se denomina valores de renda variável porque ter as ações permite que a pessoa que está tendo essas ações obtenha rendimentos em forma de dividendos. Então ela é variável por isso. Você pode tanto agregar muito seu capital na renda variável, nas ações, né? Por exemplo, assim, você compra uma ação de 10 milhões de guaraníes, por exemplo, você investe lá 10 milhões, você pode, se essa empresa que você comprou as ações lucrar muito no próximo ano, e no Paraguai lucra bastante, né? Isso é interessante. No próximo ano você pode ganhar 30%, 20%, 10%, 12%, ou pode também perder, por isso que é variável, né? Mas você tende a ganhar muito mais se você tiver um coração preparado do que na renda fixa. Né? Na fixa, pelo que eu entendo, você nunca vai perder o seu valor, o seu patrimônio. Se você colocar lá 10 mil, esses 10 mil são seu, você só vai ter esse compromisso de deixar lá por tanto tempo e retirar ele com os rendimentos já pré-fixados. Aqui não, aqui na renda variável não tem, né? Nas ações você pode tanto duplicar, triplicar esse valor. Por exemplo, eu tinha as ações na Magazine Luiza, estava custando R$2. De repente subiu para 11 e pouco, se eu não me engano. Imagine, foi muito bom, né? E aqui fala assim, que la cuantía depende del beneficio alcanzado por la empresa emisora de las mismas. Esta rentabilidade não está prefijada à fecha de compra das ações. Então, assim, a quantia que você vai receber de dividendos depende do benefício obtido pela empresa emissora dos mesmos. E essa rentabilidade não está prefixada à data de compra das ações. Então, se você comprar uma ação, por exemplo, lá no Paraguai, né, você não tem tipo um compromisso de deixar esse dinheiro nessas ações tanto tempo. Você pode vender ela amanhã ou depois, a depender do que você, tipo assim, você comprou a ação a 10 milhões, sobrou a 15 milhões, se você quiser vender, você vende e tira os seus 15 milhões, ali vai ter umas taxas, obviamente, mas é assim que você trabalha nas ações, além de receber dividendos. Aqui no caso, na renda fixa, o seu dinheiro vai estar ali fixo, porém ele vai ter um rendimento de acordo com os juros lá do Paraguai. Se pueden comprar acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones preferentes otorgan algunos privilegios financieros que não contemplam las outras. Então aqui fala que pode ser comprado ações ordinárias e ações preferentes. E são as coisas lá do Paraguai. Ações preferentes otorgam alguns privilégios financeiros que não contemplam as outras. Então assim, se você comprar as ações preferentes, elas dão alguns privilégios financeiros que não é dada nas ações ordinárias, por exemplo, como por exemplo, o cobro de maior dividendo ou o ordem prioritário de pagos de los mismos. Então aqui já está falando um exemplo, você pode ganhar maior dividendo ou a ordem prioritária de pagos dos mesmos. Então, por exemplo, você compra uma ação preferente, você tem a preferência de ter um maior dividendo e ainda você pode ter a ordem prioritária de pago. Por exemplo, lá eles lançam uma promoção dessas ações, você tem prioridade. Em cambio, as ações ordinárias otorgam direitos dentro da empresa. As ordinárias te otorgam direitos dentro da empresa. Por exemplo, você vai ter um direito dentro da empresa. Por exemplo, permite presenciar as assembleias de acionistas, onde se toma decisões importantes com direito a voto. Então, as ordinárias, ela permite você participar das assembleias dos acionistas, onde também se tomam decisões importantes com direito a voto. Então, se você comprar, por exemplo, as ações ordinárias, você vai ter essas opções. Já, por exemplo, as preferentes dão maiores dividendos, obviamente, que as ordinárias. Aí, tipo, nessa outra você pode votar, tudo mais.
Então esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo bem comum, né, para pessoas mais leigas ainda, né, é que isso é o futuro, gente. Se você não começar a estudar como eu estudo hoje, já vou estudando aos poucos, aos trancos e barrancos, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para que eu possa estudar, e eu sou bem sincero de coração com isso, eu gosto de ser muito sincero mesmo, muito honesto. Mas vocês estão me ajudando assistindo os meus vídeos, porque se vocês assistirem, deixarem comentários, podem criticar à vontade, podem falar bastante coisa. Eu tento argumentar os comentários, mas mesmo assim eu vou atrás de pesquisa, estudo e trago mais, e isso me ajuda a enriquecer a minha cabeça mesmo, não é? Então, muito feliz por vocês estarem participando. Então esse foi o vídeo de que diferença requisitos para operar em la Bolsa de Valores de Paraguai. Esses são os requisitos. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês querem que eu traga. Provavelmente no próximo vídeo eu vou trazer sobre renta fija. E já vou adiantando, eu vou estudar bastante, eu vou pesquisar bastante coisas. E não venham, por favor, né, dizer depois que eu copiei na cara dura, porque a gente procura informações de todos os lados. Então fiquem com Deus, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês e até um próximo vídeo. Dia de Oxá PV, tchau.